Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Morgana, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem duas opções: a primeira a carta do Sol, a segunda da Estrela, para o seguinte tema: quem pensa em você na madrugada e por quê? O que essa pessoa gostaria de te falar? Tá bom? Então a gente tem a primeira opção, como eu disse, o Sol ou a carta das estrelas, tá certo? Vou deixar de lado aqui a carta das estrelas. E grupo número 1, sejam bem-vindos. Quem pensa em você na madrugada? Gente, quando eu tava escolhendo esse tema, né, me veio na verdade esse tema depois que eu estava com a música Choram as Rosas na cabeça. Elas choram as rosas, porque não quero estar aqui. É uma música, assim, pra mim ela passa uma ideia de luto, né? E eu sinto que tem um pouco disso, né? Da madrugada, a melancolia da madrugada. Tá certo? As de espadas. 4 de ouros. 8 de espadas. É uma pessoa que ela acorda e meio que você não tá lá. E isso incomoda essa pessoa, deixa ela confusa, ela com um certo medo, sabe? Essa pessoa, ela pode sonhar muito com você e acaba acordando e não te vê com ela e ela... Eu falo pra alguns de vocês, ela pode ter algum tipo de pesadelo em relação a você, tá? Ela pode ter tido, na verdade, não que tem frequência, mas que pode ter tido um tipo de pesadelo recentemente em relação a você. Cavaleiro de espadas, alguma discussão. Ah, entendi. Ah, exatamente isso. E aqui, vamos lá. Essa pessoa ela pode ter tido algum tipo de pesadelo, sim. Só que, além disso, para alguns casos, a maioria dos casos, essa pessoa, ela fica... Sabe quando a pessoa discute sozinha e ela mesma responde? Ela meio que fica refazendo os cenários entre vocês dois. E é uma pessoa que ela discute com você na imaginação dela. E com aqueles ciúmes, com aquele apego, com aquela coisa. E ela é como se ela quisesse que você sentisse que não consegue deixar ela ou algo do tipo. Uma... como que eu posso dizer? É uma coisa bem romântica, tá? Mas bem fantasiosa também, sabe? Aqui, no cenário dessa pessoa, vocês brigam primeiro, aí vocês ficam juntos, ficam próximos, certo? E aí é como se essa pessoa quisesse ouvir de você que você não consegue viver sem ela, entende? É uma pessoa que pode ter um amor platônico em relação a você, sabe? Que é a carta da estrela e é já de muito tempo, tá? É uma coisa que ela já tem de muito tempo. É uma coisa que ela entendeu, sabe? Tipo, você é a minha musa. É isso. E aí essa pessoa pode pensar em cenários assim, vocês conversando, ela dizendo aquilo que ela não disse pra você, ela te respondendo de um jeito diferente do que vocês tiveram na conversa. Ah, eu quero dizer isso agora eu já tenho a resposta para aquela conversa, sabe? Então essa pessoa ela tem um apego muito forte em relação a você e ela entende que ela não quer desapegar, ela prefere fantasiar do que seguir em frente. Ela prefere fantasiar, ficar com você, do que seguir em frente. É como se ela quisesse ficar presa nisso, entende? Como se ela quisesse
ser devota de alguma forma à relação de vocês, sabe? Eu quero ter esse amor platônico. Então, é uma relação onde existe muito na cabeça dessa pessoa, tá? Uma pessoa que tem você como uma musa, como um muso. Vamos lá. Quem pensa em você na madrugada? Temperança. Entre outras coisas. Essa pessoa, inclusive, ela pode ser música, tá? Músico, enfim. Música é ótimo. Músico. É, exato. Ela pode escrever pode escrever alguma canção, algum poema, alguma coisa nesse sentido em relação a você. Tá? Ela pode gostar dessa melancolia. Ela pode falar sobre amor e aí ela tem como inspiração você. Então ela pode falar sobre alguma coisa, escrever num blog, escrever num caneta e papel mesmo, enfim. E essa pessoa, ela sente sua falta dentro da própria cabeça dela, sabe? Como se ela usasse o pensamento que tem sobre você para se distrair das coisas, sabe? Algumas coisas na vida dela ela não consegue dizer adeus. Algumas coisas da vida dela ela não consegue mudar. Então, ela prefere não tomar atitude nenhuma, porque ela acha que já tá tarde demais para insistir, sabe? Que ela já demorou tempo demais para insistir. Que a hora dela passou, sabe? Que o ônibus dela já passou, que já perdeu a hora dela. Então, ela prefere... ela espera, né, inclusive, que um dia dê certo, mas é muito algo pra frente, postergado, sabe? Eu não vejo muita atitude dessa pessoa em relação a você. Eu vejo que ela tem a tendência de manter esse padrão, sabe? Parece que conforta ela de alguma forma. Quem é essa pessoa que pensa em você na madrugada? A gente já viu que essa pessoa pode ser... exato. Essa pessoa pode ser musicista. E é uma pessoa que Pode ser aqui, gente, um ex de vocês, tá? Pode ser um ex de vocês, uma ex, que vocês iam e voltavam. Pode ser um ex-contatinho, inclusive, também, tá? Não necessariamente só um ex-namorado, marido, enfim. E essa pessoa, inclusive, em alguns casos, vocês podem ter tido um affair com essa pessoa enquanto ela não estava mal resolvida com um relacionamento. Enfim, tem esse caso aqui também, tá? Não dá pra deixar de falar. O que acontece? Essa pessoa é uma pessoa que já falamos que ela é romântica, né? Ali, melancólica e tal. E ela usa mesmo essas dores e gosta dessa melancolia porque é uma pessoa que pensa demais, então ela precisa de um sossego para a própria mente. E ela encontra isso quando pensa em você na madrugada. E ela usa isso para criar tanto textos quanto canções ou algo do tipo, tá? Aqui, ó, 3 de copas. Pode ter aí música que você, falando de você que você nem sabe, tá? Pode ter alguma coisa que tem o seu nome no meio e você nem sabe. E essa pessoa, ela canta ou toca, enfim, porque pode ser a pessoa que escreve, mas não canta, né? E toca, né? Enfim. E eu sinto que as músicas que essa pessoa faz em relação a você, ou a arte que essa pessoa faz em relação a você, porque pode ser sim música, como pode ser desenho, tá, gente? Como pode ser desenho, ou algum tipo de escultura, algo do tipo que ela pode se inspirar em você, sabe? Como se o seu corpo, se essa pessoa, vocês já tiveram algum tipo de intimidade, se a pessoa usasse o seu corpo como base estrutural, ou de escultura, ou de desenho dessa pessoa, sabe? É como se essa pessoa entendesse que o seu corpo é um corpo perfeito,
é do jeito exatamente, é um modelo exato, sabe? Então, e às vezes pode ser tanto o seu corpo, a parte do rosto, quanto a parte do peitoral, etc., cintura, pernas, enfim, tá? Essa pessoa, ela faz com a arte dela algo que tenha um tom mais alegre, tá? Então, se ela te desenha ou desenha algo assim, ela desenha algo que pode ser de dia, pode ter cores muito vibrantes na arte dessa pessoa em relação a você, ou pode ser uma música que seja ou engraçada, como por exemplo, Complicada e Perfeitinha, é uma música legal, engraçada, fala de amor, mas não é triste, entende? Não é uma música triste. Então ela fala de uma pessoa, só que de uma forma assim mais engraçada, né? Mais legal, mais divertida. E essa música dessa pessoa tem isso também, tá? Para alguns, essa pessoa, ela te vê como uma pessoa muito artística também. Talvez você trabalhe com música, ou trabalhe com arte, ou trabalhe com teatro, alguma coisa do tipo, ou com dança, e essa pessoa te vê como um personagem da vida dela, tá? Da arte dela. Não só como uma musa, mas às vezes essa pessoa ela pode te pintar, ou literalmente, ou falando de você, por exemplo, se é um dramaturgo, essa pessoa pode colocar você como personagem nas peças dela, pintando você cada vez de uma coisa diferente. Por exemplo, tem 3 peças, e aí em cada peça é você, só que um lado que essa pessoa enxerga de você, entende? Tipo, essa pessoa usa profundamente, sabe, a mente dela pra declarar. Aqui, gente, é uma pessoa completamente profunda, tá? Profunda nesse sentido imaginativo, tá? É um sentido imaginativo. É uma pessoa que ela pode ter depressão, inclusive, tá? Não sou médica para diagnosticar, mas é uma coisa mais melancólica, tá? Vamos falar assim melhor, mais melancólica. E aí ela canaliza essa melancolia dessa forma, tá? Para dar um afago para a mente dela. Eu não vejo que é tão romântico no sentido do sentimento. Essa pessoa se apaixona por aquilo que ela cria de você, entende? Então pode ser um admirador secreto, inclusive, como pode ser alguém que tenha acesso, ou tenha tido acesso a você no passado e não tem mais. E aí ela te vê como uma amada, assim, sabe? Como uma coisa meio Romeu e Julieta, como você foi embora da minha vida e algo do tipo. E aí ela fala do seu cabelo em alguma música, fala, sabe, do seu rosto, dos seus traços, do quanto ela queria cuidar de você, mas acabou, algo do tipo, sabe? Então tem esse tipo de música, tem esse tipo de conteúdo. Essa pessoa sente que ela não teve coragem o suficiente para demonstrar o que ela pensava exatamente sobre vocês dois, tá? Eu sinto que ela mostrou uma coisa e não bancou aquilo. Ela preferiu mostrar que ela era uma pessoa do que mostrar quem ela era de verdade, tá certo? Ela te leu de uma forma e quis ser aquela pessoa pra você. Só que eu vejo que aquilo não te agradou tanto e, na verdade, capaz de que quem ela era de verdade iria te agradar mais, sabe? A profundidade dela no sentido... Apesar de ter o rei de espadas, não o rei de copas, é a profundidade imaginativa dessa pessoa. Essa pessoa, ela alimenta e sustenta a mente, sabe? Ela é como se ela sentisse com a mente e pensasse com o coração, sabe? Não é uma pessoa de muita atitude, então ela vive no mundo fantasioso, sabe? Quando a pessoa, por exemplo, tá jogando RPG, e aí é como se ela acreditasse que, por exemplo, se ela criou, inclusive pode ter isso, tá? Se ela criar um personagem no The Sims, você vai casar comigo? Então eu vou criar um personagem no The Sims seu e você vai casar comigo? Sim. Então, tem essa vibe aqui, sabe? Às vezes da pessoa... Não tô falando que a pessoa fez isso, tá? Mas é no sentido da pessoa jogar, por exemplo, RPG, e lá no RPG tem uma personagem muito parecida com você.
muito parecido com você, e essa pessoa, ela é encantado pela personagem, pode ter falado, nossa, você lembra muito essa personagem, ou pode ser um anime, ou um filme, ou algo do tipo. E essa pessoa, sempre que ela conecta a tua imagem a dessa pessoa, tá? Então, é uma pessoa que trabalha com arte de alguma forma, certo? Vamos ver o que mais sobre essa pessoa. É uma pessoa, gente, que ou vocês fizeram alguma viagem com ela, ou vocês gostariam de fazer, tá? Deixa eu só pausar pra colocar o celular no carregador, só um minuto. Então, vamos ver o que mais sobre essa pessoa. Essa pessoa, pronto, se ela já viajou com você, ela fica colocando, sabe, isso na cabeça dela novamente, fica repassando as imagens da viagem de vocês. Eu vejo que, inclusive, vocês podem ter passado, viajado de barco ou algo do tipo mesmo. Sabe quando você pega um barco como balsa, com jet ski, ou vocês andaram de jet ski, ou uma lancha, algo do tipo. Essa pessoa lembra com muita nitidez, com muita riqueza de detalhes desse momento, sabe? Ela pode ter te observado muito durante esse tempo e você não percebeu, sabe? Era uma pessoa que olhava você dormindo, caso você tenha tido alguma coisa com essa pessoa, que eu vejo que pra alguns teve, tá? Pra alguns foi um crush, um affair de vocês. E pra outras pessoas é alguém que é um admirador secreto, tá? Pra quem é alguém que você teve um affair, essa pessoa olhava você dormindo, ela te observava muito, ela olhava você dormindo, ela às vezes acordava primeiro e ficava te olhando, ficava, sabe, cuidando, assim, tipo, admirando nesse sentido, tá? Vamos ver os detalhes dessa pessoa. Consigo de detalhes, age paus. Mundo. É uma pessoa que você se envolveu que ela não é de onde você é, tá? Ela não é de onde você é. Ela não nasceu no mesmo local que você. Ou você não nasceu no mesmo local que essa pessoa. Uma pessoa bem agitada, uma pessoa que tem ali é gentil, né? E é uma pessoa que já foi e voltou da sua vida algumas vezes, tá? E hoje vocês podem estar afastados. Então, isso pra essa pessoa é extremamente frustrante, tá? Tirar, julgamento, a morte. É uma pessoa que ela pode ter tentado, ela viu que teve a oportunidade de voltar com você e não usou isso, tá certo? Para o caso de um admirador secreto, essa pessoa sim é uma pessoa que tem diferença de nacionalidade ou de estado, etc., em relação a você. E é uma pessoa que gosta de onde você mora, tá? Então ela tem vontade de visitar a cidade que você mora, de onde você é. Ela gosta do movimento, já foi pra lá, algo do tipo, tá bom? E é uma pessoa que ela pode, se ela tá sem notícia de você, ela pode achar que você voltou pra lá e que cortou totalmente o contato com essa pessoa, não quer mais, tá? Que não, ela pode ter, na verdade, perdão, ela pode ter perdido um pouco do contato ou não tá sabendo muita notícia de você. O que essa pessoa gostaria de te dizer? Então temos duas situações, ou um admirador secreto, ou uma pessoa que você já se envolveu. E a gente vai conseguir, se você não tá se identificando com nada do que tá acontecendo, provavelmente é um admirador secreto e que essa pessoa não teve contato com você. Eu quero ser mais do que amigos, pode ser uma pessoa que ficou de friendzone. Só de estarem perto de você é intoxicante. Eu estou me tornando uma pessoa melhor, essa pessoa não acha que é o suficiente pra você, tá? A pessoa que tem tendência a ser introvertido. A pessoa vive muito na cabeça dela, sabe? Tem preferência a jogos de RPG, pra viver
a alegria dela é colocar vida no jogo, vida em RPG, vida naquilo que ela desenha, no que ela escreve, entende? Eu sinto que você está me deixando, sabe? E isso daqui me veio como uma sensação realmente de abandono mesmo. Essa pessoa sente que não tem mais espaço na sua vida. E ela diz aqui que ela gostaria de te dizer como ela se sente. Foi minha culpa, mas eu te culpei. Complicado, né? Aqui foi a culpa dela, ela sabe, foi a culpa dela, mas ela te culpou. Vamos aqui ao que ela diria mais e mais coisas aqui sobre essa situação. Entre outras coisas. Você é uma pessoa diferente dela e você ser uma pessoa diferente dessa pessoa espelhou pra ela aquilo que ela deveria melhorar nela, tá? Que ela sente, né? Por isso que ela tem esse complexo de inferioridade em relação a você, né? Porque esse sentimento, né, de inferioridade em relação a você, porque ela sente que você é muito diferente. E tanto que tá ali, né? Tava ali mostrando que vocês podem ser de locais diferentes, tanto nacionalidade quanto estado, etc. E o Brasil, ele é muito grande, então só de mudar de um estado para o outro já tem uma cultura, às vezes, completamente diferente. Tá? Então, essa diferença acrescentou na vida dela. Ó, não deveria ter te prometido isso. Às vezes essa pessoa prometeu que estaria assim do seu lado, prometeu que seria seu companheiro, sua companheira, e ela acabou não cumprindo com essa promessa, né? Ouço música pensando em você e às vezes faz. Eu quero ser mais do que amigos, então assim, se você desconfia, vê aí uma música aí, essa pessoa pode ter colocado ali. Às vezes, outra coisa, não é que essa pessoa possa só fazer música, mas essa pessoa pode ter dedicado algumas músicas, ou algumas músicas que vocês ouviram juntos. Essa pessoa, ela escuta as músicas que você mostrou pra essa pessoa ou que ouviram juntos. E isso faz lembrar de você, tá? Memória, exatamente. Memória. Saudade. À noite, exatamente, de madrugada. Essa pessoa, ela pensa muito nas memórias entre vocês, a saudade e a noite. Quem é um admirador secreto, essa pessoa, ela sente falta, é como se ela esperasse a noite chegar, saísse do trabalho, fizesse as coisas dela, pra ela ficar ali fazendo daydream com você. Que daydream é devaneio, sabe? Quando a pessoa fica pensando e cria um cenário, etc., em relação a você. Então ela espera a noite chegar pra poder pensar em você, em meio que ficar sozinha com os sentimentos dela, os pensamentos dela e você, sabe? Sozinha, exatamente. Quando ela tá sozinha à noite, ela meio que vai até você, sabe? Que bonitinho que eu falei. Quando ela tá sozinha à noite, ela é o momento que a mente dela, ela deixa te encontrar, sabe? Estou triste. Como eu falei, essa pessoa é bem melancólica. Distância. Exato, né? Eu sinto você me deixando pra trás. E aí vem essa distância, a sensação de abandono, de que não tem espaço mais na vida, na sua vida. E essa pessoa acha, gente, eu sinto que ela acha que você tá super feliz sem ela. Tipo, saltando, saltitante, feliz que a sua vida tá super pra frente. E não que a dela esteja ruim. Mas só vi se tava gravando ainda. Mas que ela sente que você tá super, sabe, pra frente sem ela. Gosto de olhar fotos suas. Pode ser inclusive fotos que essa pessoa tenha de vocês dois, não é só sua, tá? Me dá um sinal.
descobrir. Eu gostaria de te dizer como eu me sinto, e essa pessoa gostaria de te dizer, de descobrir como você se sente em relação a ela. E aí ela pede um sinal. Inclusive, se for uma pessoa que você sabe que consulta oráculos, essa pessoa pode consultar oráculos em relação a você, tá? Simplicidade, essa pessoa gosta muito que você é uma pessoa simples, tá? Que você é o seu jeito. Você pode ser uma pessoa que sai super arrumado, super arrumada, super maquiada, super bem assim, é uma pessoa muito vaidosa, você gosta de coisas boas, coisas caras, só que a simplicidade tá no sentido de, independente do local que essa pessoa estivesse, por estar com você, ela estaria bem, entendeu? Então, é o feliz do simples, daquela questão de a companhia certa, entendeu? Desculpa, não sou perfeito. Essa pessoa, ela sente que não é suficiente pra você, que ela não é, e eu me veio à mente assim, não sou homem, eu não sou homem pra você, não sou homem bom o suficiente pra você. Mexe com a masculinidade dessa pessoa, como se ela não conseguisse, por exemplo, se ela tem uma mentalidade de provedor e ela sente que não pode cuidar de você dessa forma, porque é a mentalidade dela, tá? Então eu tô falando com os termos desse tipo de mentalidade. Cuidar de você dessa forma, ela se sente inferior, sabe? Se eu tivesse mais grana, eu poderia fazer isso por essa pessoa. Se eu fosse tivesse tal cargo, eu poderia fazer isso por essa pessoa. Como se fosse isso um empecilho, entendeu? Como se ela achasse que, ao mesmo tempo que ela vê que você é simples, ela meio que queria garantir pra você que você ficasse meio que em paz, sabe? Então eu não vejo que isso é de uma forma tóxica, sabe? Eu quero ter dinheiro suficiente pra te dar as coisas, pra você depender de mim, não. Mas sim no sentido de agradar mesmo, sabe? De conseguir te deixar seguro ou segura financeiramente de alguma forma, tá? Então, gente, essa foi a leitura do grupo número 1, vamos pro grupo número 2, muito bonita, inclusive, tá? Muito romântica. E, gente, a música dessa pessoa pra você Choram as Rosas, tá? E outra coisa, fica repetindo na minha cabeça, e entre outras coisas, choro por ti. Então, é muita coisa que essa pessoa sente em relação a você e muita coisa que ela pensa em relação a você, sabe? Então, tudo que ela tem em relação a vocês são as memórias, né? São as memórias. Ela não tem muito mais que isso, ela não tem o que fazer além disso. É uma pessoa que tem um amor platônico com você, mesmo que tenha algo, já tenha tido algo com você, é platônico. Ela sustenta o que ela sente hoje em dia por você com as memórias e com as memórias que ela cria das memórias que tem de vocês, sabe? É bem fantasioso, assim. Vamos lá para o grupo número 2. E entre outras coisas, choro por ti. Essa pessoa, ela basicamente sente o luto, né? De como é ficar sem você. Vamos lá, grupo número 2. Quem é que pensa em você na madrugada? Quero soltar esse vídeo na madrugada, né? Mas enfim. Quem é que pensa em você na madrugada? Abandonada, não atende o celular. Deu mole pra caramba, tremendo vacilão. Câmera na minha mão. Pensou que era o cara, mas não é bem assim. Agora baby vai correr atrás de mim. Acho que é assim. Tira-tiro, oh, Quem pensa no pessoal do grupo número 2, opção da estrela, de madrugada. Parece aquelas, como é que falam?
aqueles anúncios, né, que o cara vai falando no shopping, aí ele fala, aí diminui a música e volta a música do nada. Entendeu? Mundo. Deu mole pra caramba, 9 de copas. Tremendo vacilão. Nu. Ai, gente. Vou ter que falar isso, né? Vou ter que expor ela, vou expor ela. Ih, vou expor ela. Gente. É uma pessoa que, de madrugada, ela se completa, né, com você, no sentido de tipo, não tem pra onde fugir não tem pra onde enrolar. É uma pessoa, gente, que te homenageia, se é que você me entende, né? Faz uma homenagem em relação a você. Essa pessoa, ela sente uma atração, assim, desmedida em relação a você. É como se você fosse me veio o termo pedaço de mau caminho. Pedaço de mau caminho, sabe? Só que quem é o mau caminho é essa pessoa. Porque essa pessoa é uma pessoa muito criativa. Essa pessoa ia arranjar, ia criar novas posições no livrinho, né, de posições. Essa pessoa ia falar, não, deixa as páginas em branco para eu desenhar aqui, viu, que eu vou criar. Então essa pessoa, ela pensa com muito desejo, tá, em relação a você. É uma pessoa que te admira muito, uma pessoa que vê você como uma pessoa deslumbrante, certo? E é como se você fosse um par de dança, sabe? Uma dança, é como se a relação de vocês, na hora dos né, finalmente, essa pessoa acontecesse como uma dança, sabe? Essa pessoa, ela tem uma performance boa, sabe? Essa pessoa que, sabe, entendeu? Então, essa pessoa tem uma performance boa. E aí essa pessoa vê o mesmo em você, tá? Ela vê você como uma parceira ideal para este momento e também gosta muito da sua companhia. Ela acha você uma pessoa muito divertida, muito pra cima, alto astral, sabe? É de vocês estarem fazendo lá e rindo ao mesmo tempo, fazendo a piada, e joga para um lado e joga para o outro, e não sei o que, você entende? E aqui, para alguns de vocês, gente, essa pessoa, oh Jesus, ela gostaria de lançar um CPF novo e com você, sabe? Tipo, essa pessoa pensa em, tipo assim, é como se ela tivesse um roteiro. Primeiro a gente se encontra, depois a gente fica, aí a gente namora, casa, e aí você tem meus filhos, e aí é isso, aquilo, e vai continuando, entendeu? Tipo assim, o sonho dela, sabe? A vontade dela com você é de, sabe? É o par ideal pra essa pessoa. Essa pessoa acha que você é o par ideal pra ela. Assim, se ela já conheceu alguém legal, ela acha que você é o melhor e que mesmo não interessa. Pra ela, o melhor é você, sabe? Que com você ela vai estar ganhando na Mega, é a mesma coisa, sabe? Então é uma pessoa que gostaria até de formar uma família com você aqui, tá? E eu vejo que é um sonho dessa pessoa, sabe? É um desejo dessa pessoa. E aí, voltando para as outras coisas, essa pessoa te homenageia, como eu disse, com muito desejo e às vezes, gente, mais de uma vez, tá? Então, você deixa essa pessoa, assim, sabe? Pode ser uma pessoa muito fogosa, né? Ali, muito na alegria. Então, essa pessoa meio que perde as estribeiras em relação a você. Inclusive, se vocês já tiveram algo, que a gente vai ver, essa pessoa eram momentos muito intensos e essa pessoa gostava muito disso, dessa intensidade, tá? E eu vejo que você pode ter dado um fora nessa pessoa. Tipo, pensou que era o cara, mas não é bem assim. Então essa pessoa, ela se achava muito. É uma pessoa que se acha, tem aqui, né, uma cara de que essa pessoa se acha.
e ela te vê como uma pessoa que brilha tanto quanto. Essa pessoa sabe que ela é bonita, sabe que ela é tudo de bom, e ela sabe que você é tudo isso também, entendeu? E até um pouco mais. Então essa pessoa falou, nossa, eu ser um gostoso não impediu que ela fosse embora, sabe? Meio que uma frustração dessa pessoa. Ó, 10 de paus. Pensou que era o cara. Ai, gente, tá parecendo muita coisa sexual aqui. Sexual. 5 de paus. É uma pessoa que sente um ciúmes de você assim descomunal, tá? Uma coisa que ela, se ela vê a outra pessoa perto de você, ela se controla, tá? Ela se controla bastante, mas é aquela coisa, se tivesse em época de neve, ia sair assim uma tocha, assim, sabe? Ia parecer uma chaminé do nariz dessa pessoa, tipo, não acredito, sai de perto da minha mulher, entende? E essa pessoa, ela, se vocês estão afastados, que é o que eu vejo aqui, vocês estão afastados, essa pessoa, ela tá se segurando muito, sabe? Em relação a isso. Ela não queria, ela reprime muito o que ela sente, reprime o fato dela não poder estar tendo contato com você. E ela pensa assim, nossa, essa pessoa pode estar ficando com outras pessoas. Essa pessoa pode estar se relacionando com outras pessoas. Essa pessoa pode estar fazendo o que faz comigo com outras pessoas. Gente, são frases que não são minhas, tá? São frases que estão vindo na minha cabeça. Então, provavelmente é dessa pessoa. Essa pessoa falaria isso, tá bom? Então, essa pessoa, ela pensa assim, nossa, eu não quero que ela faça o que ela faz comigo ou com outra pessoa, ela é minha. Tem uns ciúmes aqui, sabe? Tem uma coisa assim dessa pessoa, dela querer que se você fosse um passarinho, que você só cantasse pra ela. Entende? Tem um ciúmes, uma possessividade dessa pessoa em relação a você, tá? Pra essa pessoa, toda vez que ela fala de você, ou que ela pensa em você, ou que ela conhece alguma coisa, ou ouve falar de você, ela descobre alguma coisa nova. É como se você sempre surpreendesse essa pessoa de alguma forma. Entende? Ah, você tá falando de fulano? Ah, sei. Sabia que fulano tá fazendo isso e aquilo? Sabe? Porque essa pessoa, ela vê você como multitalentosa. Não saiu a carta da Rainha de Paus aqui, mas a Rainha de Paus é uma pessoa multitalentosa. Só que, se ele saiu como Rei de Paus e viu você como par ideal, provavelmente essa pessoa te vê como uma Rainha de Paus também, tá? Então, toda vez que ela escuta falar de você, vem com esse tom, essa questão de você ser multitalentosa. E tá sempre fazendo alguma coisa nova e só cresce a admiração dessa pessoa em relação a você. Aí essa pessoa pensa assim, se essa pessoa tá cada vez melhor, cada dia melhor, e cada vez fazendo mais coisa, cada vez mais se superando, como é que eu vou impressionar essa pessoa, sabe? E aí cresce os ciúmes dela, porque além dela querer impressionar para ser uma pessoa importante e ter destaque, ela ainda tem que competir na cabeça dela com pessoas que podem te chamar a atenção e te impressionar mais do que ela, sabe? Porque ela meio que fala assim, tá, você é linda, você é lindo, e isso já é o básico, você vai querer uma pessoa tão linda, tão lindo quanto, mas eu tenho que ter algum diferencial na minha personalidade, ou no meu jeito, ou no jeito que eu trato você, pra você ficar comigo. Então, se você achar um cara lindo, que tem uma personalidade boa, e tem um Hellcat, meu carro favorito, um Hellcat, você nunca mais vai querer saber de mim, entendeu? Então, eu tenho que criar um plano pra você ficar comigo. Entendeu? Essa pessoa tem esse tipo de mentalidade aqui, tá? Eu vejo que é sim uma pessoa que você já teve algo. Imperador. Rei de espadas. Ih, tem amigo fura-olho, gente. Ih, tem amigo fura-olho. Ia lá. As amigas fura-olho.
Só que tá me vindo, morro do Dedé, ruim de Ai, gente. É como assim, essa pessoa tem amigo fura-olho, tá? E esse amigo fura-olho, ele vê você como uma pessoa muito difícil, de difícil acesso, sabe? Que você não quer ficar com qualquer pessoa. Que você não sabe, fica meio entediado. Se a pessoa não vier com algo pra realmente te impressionar, tá me vindo a Katy Perry no Dark Horse. Que vem um monte de caras assim, com várias oferendas pra ela. E aí o que ela não gosta, ela manda torrar, assim, sabe? E dependendo de como a pessoa vem falar com você, se ela não tem modos, não tem educação, você meio que vazar, passar, não sei o que, sabe? Tipo, não é que você distrata a pessoa, mas você não dá nem chance, sabe? Se a pessoa não tem um jeito pra falar com você, não tem educação pra falar com você, não é te botar num pedestal no sentido de você não ser humilde, tá? Não é isso. Mas tem sim a questão de dessa pessoa te ver como uma pessoa mimada, só que ela não acha isso ruim. É aquele cara lá do Rodrigo Faro. Você é mimada? Aí a menina, sim, ele me adoro. É tipo isso, sabe? É como se você representasse um tipo de pessoa, de mulher, que tem um jeitinho de patricinha, ou algo do tipo, ou sabe, cheia de 9 horas, e não é no sentido negativo, não estou falando no sentido negativo, tá? Eu mesma sou o suprassumo do enjoo, tá? Então, eu não tô falando aqui pra ofender, tô falando das questões dessa pessoa, como essa pessoa enxerga você, tá? E tem um amigo que essa pessoa que também cobiça, só que esse amigo, sabe, ela não fede nem cheira, assim, sabe? É uma pessoa que, inclusive, pode ser casado, tá? Esse amigo dele pode ser casado, enfim. E aí essa pessoa não, sabe, não tem muito acesso. Eu vejo que na medida que essa pessoa tenta entrar em contato com você, você meio que bate a mão no reloginho e vira um dos carinhas do Ben 10. E um desses carinhas do Ben 10 é a Rainha de Espadas. É como se você tivesse fechada para balanço. Eu fiz o vapo aqui do nada, né? Enfim, o vapo. Do nada, enfim. Fechada para balanço. Porque você não quer ficar com alguém só por estar carente, sabe? Essa pessoa te vê que você não é o tipo de pessoa que dá atenção para outras pessoas só porque tá carente. Você é bem seletiva aqui, tá? Bem seletivo. E é meio que você acionasse, você tivesse várias facetas, tá? E aí, quando essa pessoa te tratou mal, você acionou a Rainha de Espadas e fez o corte rápido do Tramontina. Não encostem, não encostem, não encostem. E aí você fez isso e essa pessoa já entendeu os limites, né? Que você não aceita pouca coisa, tá? Inclusive, essa pessoa pode achar que você já deve ter sofrido de alguma forma em algum outro relacionamento, mas foi uma vez só que é pra aprender, né? Foi uma vez só, foi suficiente pra você aprender, tá certo? Vamos ver mais características dessa pessoa. Além de que essa pessoa pode ter sido mandona com você e você não gostou, sabe? Você não gostou, você não, sabe? Não mostrou pra essa pessoa que ela não é que você não é carente, que você não vai ficar com ela só porque ela tem um rostinho bonito ou algo do tipo, que você quer mais. 7 de copas. Deu mole pra caramba, tremendo vacilão. Vai comer na minha mão. Dirapturum, que? Dirapturum, oh ah, oh ah. Enfim, vamos voltar à leitura. Essa pessoa é uma pessoa cheia de contatinhos, é uma pessoa que gosta da vida de solteiro e meio que tem medo de se entregar, tá? Essa pessoa tem medo de se entregar. Então, é uma pessoa que ela queria ter seu ficante fixo, tá? Ela tem esse sonho, essa vontade, essa alegria de querer ser seu ficante fixo. E é uma questão, ou essa pessoa, ela não é monogâmica,
tá? E aqui, independente se ela não é monogâmica ou não, enfim, se ela for poligâmica, é uma pessoa que é poligâmica por insegurança, e não porque ela é bem resolvida com alguma coisa, entende? E não porque ela gosta da poligamia. Em si, é e ao contrário. Ih, gente, travou o sistema. Tá andando. Calma. Eu vou instalar o drive. Então, essa pessoa, nada a ver, essa pessoa, ela tem muita insegurança na hora de se entregar, muitos traumas em relação ao relacionamento. Então, ela tem medo, sabe? Ela tem como é que se fala? Tem um jeito, ele é evitativo ali, né? Como é que fala? Apego evitativo, sabe? É como se fosse isso. Essa pessoa quer ficar junto com você, mas não junto o suficiente para se sentir sufocado, tá? Tem uma energia de aquarianos aqui, né? Aquarianos, leoninos, enfim, arianos. Então, essa pessoa pode ter esse signo. Eu não falei isso no outro grupo porque não me veio essa intuição, tá? Mas essas pessoas podem ter esses signos. Aquariano, alguns virginianos também, tá? Tem essa questão. E aí, essa pessoa gostaria de ser seu contatinho fixo, sabe? De vocês saírem, terem alguma coisa, vocês fazerem aquele, né? Aquela alegria naquele momento, de madrugada, entende? E essa pessoa gostaria muito de saber se você iria topar, entendeu? Essa é o maior pensamento. Será que ela toparia ser minha ficante fixa? Será que, entende? Porque essa pessoa se sente mais confortável nesse tipo de relacionamento do que botar um anel no dedo da pessoa e falar, agora estou casada. Por mais que essa pessoa não queira ficar com ninguém, isso daria um tilt na cabeça dela, entende? Então vamos lá. O que essa pessoa te diria? O que essa pessoa te diria? 6 cartinhas. Mas tá, deu mole pra caramba, tremendo vacilão. Eu sei que eu estraguei tudo. Tremendo vacilão. Tira, o quê? Às vezes eu... Mentira! Às vezes eu fico acordado pensando em você. Às vezes na madrugada, né, Divo? E fazendo, nós sabemos o quê? Nossa, exatamente em cima do 8 de espadas, gente. Eu não podia deixar você chegar perto de mim. Então, essa pessoa tem como se fosse um apego evitativo. Ela quer você perto, como eu disse, mas não perto o suficiente para ela se sentir vulnerável, entendeu? Emocionalmente. Para ela ter que falar dos sentimentos dela. É uma pessoa que ela tem traumas e bloqueios emocionais, que na hora de se conectar, essa pessoa se conecta mais naquela hora, entendeu? Com carinho, com afeto, com isso, com aquilo, mas que vai levar aos momentos finais, ao grande finale, tá bom? A estourar. Não, chega. Chega. E aí, vamos lá para as outras 3. Tudo bom? Eu quero você. Não, isso daí a gente já sabe, né? Desejo é uma coisa que esse homem tem por você. Aqui, desejo não falta. Eu sinto você mesmo que a gente esteja distantes. Mesmo que estejamos distantes, eu sinto você. Tá? Então, realmente, mesmo distante, a pessoa dá um jeito, né? E aí... Babado, gente. Apareceu, tem que contar, né? E tá, gente, tá muito aqui. Essa pessoa provavelmente é ariana. É o signo mais forte que tá aqui. Sabe? Batendo, falando toque, toque. Quem é? Áries. Né? Só que é aquela coisa da pessoa quebrando a porta. Áries. E fogo, assim, sabe? Me chamou. Essa pessoa te sente mesmo estando longe. Ela sente sua falta, ela sente... Pra ela, você tem um cheiro único, você tem um gosto único, você tem um jeito único, um jeito que você deita, o jeito que você senta, o jeito que você toca essa pessoa, o jeito que você beija essa pessoa, o jeito que você olha essa pessoa. Você é única para essa pessoa. Então, ela sente esse desejo porque ela não consegue saciar isso com outras pessoas, porque as outras pessoas não são você. E não tem alguém parecido, sabe, que chegue
ao mesmo nível, do mesmo jeito, que cause a mesma sensação. Então é um nível de sensação que é como, tá me vindo a palavra dopamina, é como se você fosse uma chuva de dopamina na cabeça dessa pessoa e essa pessoa ficasse extasiada, sabe, como se fosse uma droga em relação a você. É como se só você conseguisse fazer essa pessoa canalizar tudo que ela sente, sabe? Dar uma equilibrada no fogo dela, entende? É isso, é uma pessoa que deseja muito você, tá aqui, né? E a gente viu. E ela tem sentimento aqui por você em relação à atração, né? Vamos lá? Eu escondi quem eu era de você. E aí eu quero saber sobre isso daqui. Porque tá me vindo uma intuiçãozinha, eu quero saber. Eu escondi quem eu realmente era de você. Eu escondi quem eu realmente era de você. Eu quero me sentir daquele jeito de novo. Essa pessoa gostaria de compartilhar a vida dela em relação a você. Eu te amo incondicionalmente. Essa pessoa, ela tem a tendência que pra ela confunde amor com paixão. Por isso que ela é tão ligada sexualmente, sabe? Ela confunde amor com paixão. Então, ela não mostrou, provavelmente, quem ela era pra você porque ela queria ser a pessoa ideal. Ela tinha um medo muito grande de rejeição, no sentido de não entregar uma performance pra você, tá? Era uma coisa muito com ela mesma. Ela queria te encantar, ela gosta de seduzir, sabe? Então, é uma pessoa que ela quer se sentir, exatamente, é como se você fosse uma droga, ela quer se sentir daquele jeito, cheio de dopamina, em relação a você. E é uma pessoa que gostaria de compartilhar a vida com você. Só que naqueles termos, né, de ficante fixo, amizade colorida, enfim, não algo que fosse um relacionamento sério, um casamento. E esse amor que ela sente incondicionalmente, é como se essa pessoa não é que ela não sabe amar, mas que ela confunde amor com paixão. E tem chances sim dessa pessoa te amar, mas é nos termos dela, no sentido de ela é muito apaixonada por você. Então eu vejo que o amor dela em relação a você, por conta dessa intensidade, seria, por exemplo, alguém te trata com desrespeito, um homem, vamos supor, essa pessoa é capaz de agredir outra pessoa. Não tô falando que isso é certo, tá? Mas tô falando que poderia acontecer. Essa pessoa agredir essa pessoa por ela ter falado. Tanto pela vontade de defender e proteger, quanto pela questão de ciúmes, tá? Então, a forma que essa pessoa então, é uma pessoa aqui que pode tanto se envolver com luta, tá? Então, as características dessa pessoa: é uma pessoa muito bonita, é uma pessoa bem atraente, uma pessoa bem fogosa, provavelmente ariana, e é uma pessoa que ela pode se envolver com luta ou academia. Para alguns tem a profissão de policial, tá? E policial que eu digo mais barrinha pesada no sentido de bop, goi, militar, essas coisas que exigem mais disciplina, porque essa pessoa gosta de ser desafiada, entendeu? Essa pessoa ela é muito intensa, então as regras desse tipo de trabalho para ela instigam ela, não deixam ela se sentir presa, sabe? Ela instiga ela de ser um herói, ou instiga ela de fazer acontecer, ela bota o gás dela em algum lugar, entendeu? Então, essa pessoa, eu sinto que ela ama você sim, só que além desse amor, ela pode esse amor ela pode ter com cuidado, levando comida pra você, atos de serviço muito forte aqui. E principalmente paixão, essa pessoa te deseja, ela não vê nenhum defeito em você. O que você acha feio, ela fala, nossa, é por isso que eu gosto, entendeu? É nesse sentido, essa pessoa é completamente apaixonada por você. Então, essa foi a lei. Mentira, não foi não. Tem uns papeizinhos. Mentirosa! Tem uns papeizinhos aqui. Deixa
eu ver. Tô embaralhando aqui, gente. Lá vem. Sinto de pegar algum pequenininho, mas eu não... Aqui. Nossa, pessoa. Pronto. Pronto, eu acho que foi. Ouço música pensando em você. Essa pessoa, eu sinto que ela não vive sem música, tá? Essa pessoa, ela funciona com música. É uma pessoa muito agitada. Mais uma vez, sem questão de diagnóstico aqui, não sou médica. Mas, assim, talvez você saiba que essa pessoa tem uma agitaçãozinha parecida ou digna de um TDAH, tá? Essa pessoa não para quieta, precisa... Ou só é a Ariana mesmo, tá? À noite, ouvindo música, sozinho, saudade, eu te amo. Vamos lá, gente. Aqui, essa pessoa, ela pode ouvir música em relação a você, mas eu sinto, gente, muito uma questão sexual, tá? São músicas mais leves, músicas mais românticas, mais quentes. Essa pessoa, ela é como se, mesmo sozinho e pensando em você enquanto faz alguma coisa, não mata a saudade, sabe? Não, só você saciaria isso pra essa pessoa, entende? Só você. Se você estivesse lá com ela, aí isso seria saciado. Mesmo que ela faça alguma coisa, a gente viu que ela até faz mais de uma vez, porque não consegue compensar a falta que você faz, sabe? Então essa pessoa é vidrada em você aqui. Estou triste. Triste com tesão, como é que você me deixa na mão? Você me deixou triste, triste com tesão, como é que você me deixa na mão? Gente, é isso, tá? Triste com tesão. Essa é a música de... Ouço música, ótimo. Ouço música pensando em você, com a roupa, alfitar, triste com tesão. Desculpa, não sou perfeita. Essa pessoa, ela tem a tendência a brigar, a discutir, a fazer pirraça. Então, essa questão do eu não sou perfeito é na impulsividade dela. Tá? Ela pode agir muito por impulso e aí depois vê a Amy que fez, né? A Kaka que fez. Só depois ela fala, ai, já tá feito, que loucura, que coisa, né? O tipo de pessoa que pega, tá com raiva de você, começa a acelerar o carro. Né? Tá, vocês brigam, aí quer resolver com, finalmente, estou olhando a champanhe, queria te abraçar. Vou falar nada não, fica quieto. Vocês entenderam, né? Penso em você antes de dormir. E quando não consegue dormir também, né? De madrugada. Você é importante pra mim. Gente, eu senti de tirar mais, tá? Tem mais alguma coisa. Você me deixou triste, triste com tesão. Como é que você me deixa na mão? Não lembro essa partezinha. Você me deixou descobrir. Ah, entendi. É como se essa pessoa, vamos lá, tivesse feito com várias pessoas durante a vida dela. Só que é meio que você tem um patamar, entendeu? Tem um patamar, como você não tem, sabe? Aí essa pessoa é como se ela fosse, vamos supor assim, ela fosse beber café, vou dar um exemplo com café, tá? E aí ela bebe 2 xícaras por dia, 4 xícaras, e aí chega ali, o café não faz mais efeito, aí tem que ir pro energético, entendeu? Só que aí você é como se fosse o melhor energético, e aí ela não achou mais nenhum outro no mercado, e só tem aquele, e é como se você fosse uma edição limitada mesmo, e ela não tem mais, ela fala nenhuma quantidade de café, posso tomar café o quanto for, tinha que ser você, entendeu? Então ela meio que descobriu isso. Desculpa, deveria ter sido sincera. Essa pessoa errou feio com você, de alguma forma, tá? E eu vejo que com alguma intenção dessa pessoa em relação a você. Me dá um sinal.
Ai, gente, eu sinto vontade de tirar mais coisas e mais coisas. É como se a pessoa tivesse meio que viciada na sua energia, sabe? Se ela assistisse vídeo de tarô, ela ia ficar vendo 50 opções de como você se sente em relação a essa pessoa hoje, tá? E outra coisa, não caiu a carta do Diablo, porque eu vejo que essa pessoa, ela arranja o que fazer. Então ela não tá o dia todo ali pensando em você, porque ela faz 559 mil coisas, entende? Mas quando chega de noite, merda, nananana, meu coração acelera. Enfim, e essa pessoa, ela pode acabar vampirizando um pouco a sua energia por esse desejo incontrolável, tá? Então, tipo assim, a vontade que eu tenho é de pegar o deck e ficar tirando várias coisas aqui, mesmo que eu não esteja com essa curiosidade, sabe? Que às vezes vem a curiosidade, mesmo que eu não esteja com essa curiosidade, porque essa pessoa, ela gostaria de fazer isso com você, de te conhecer, de saber sobre você, sabe? De estar o tempo todo com você, de unir, assim, ó, sabe? Ah, fazer uma simbiose, não sei. Enfim, tá bom, gente? Essa foi a leitura do grupo número 2. Deixa o comentário, o like, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Eu posto tanto os vídeos longos quanto os vídeos shorts. Um beijo no coração de vocês, até a próxima leitura.